Existe uma estatística silenciosa, algo que você não vai encontrar nos livros de história, nem nos debates acadêmicos e muito menos nos feeds de redes sociais que consomem a sua atenção diária. É um número que ressoa no fundo da sua mente, como um zumbido constante que você foi treinado a ignorar desde a infância. A estatística é brutal e desconfortável. 99% das pessoas que hoje acreditam estar espiritualizadas, aquelas que frequentam retiros, que acumulam cristais, que repetem mantras de prosperidade e falam incessantemente sobre amor e luz, ainda estão operando exatamente onde o sistema quer que elas estejam. Elas não escaparam da prisão, elas apenas decoraram suas celas com papéis de parede mais bonitos. Se esta afirmação gera um desconforto imediato no seu estômago, ou uma vontade súbita de rejeitar o que estou dizendo, eu peço que pare. Respire. Não feche este vídeo. Pergunte a si mesmo agora, de onde vem essa resistência? Quem dentro de você se sentiu ofendido? Foi a sua essência eterna, aquela parte que observa tudo em silêncio, ou foi o programa? Foi a identidade construída que morre de medo de descobrir que todo o seu esforço até aqui pode ter sido apenas uma distração sofisticada? Você não chegou até aqui por acaso. O algoritmo pode ter trazido você, mas foi a sua frequência que determinou o encontro. Você está aqui porque carrega uma sensação antiga, uma farpa na mente que te acompanha desde que você se entende por gente. Sabe aquela sensação de que o mundo é um cenário? De que, por vezes, ao caminhar na rua ou observar sua própria família, parece que todos estão seguindo um roteiro invisível, atuando em uma peça de teatro onde todos decoraram as falas, menos você. Essa estranheza, esse isolamento profundo que faz você olhar para o céu noturno e sentir uma saudade de um lugar que você não lembra onde fica, mas sabe que não é aqui, isso não é depressão. Isso não é um erro químico no seu cérebro. Isso é a sua memória tentando furar o bloqueio. A verdade é que a maioria não vai sair desta realidade, não porque não seja capaz, mas porque a própria definição de saída que nos foi vendida é parte da armadilha. Vamos olhar para isso com a frieza de um cirurgião. Existe um mecanismo de defesa psíquica muito poderoso que garante a nossa permanência nesta estrutura, e ele não é feito apenas de medo. O medo é fácil de identificar. O medo faz a ovelha correr para o cercado. O mecanismo real, o mais insidioso, é feito de esperança. Chamamos isso de a falsa luz. É a busca incessante por conforto emocional na espiritualidade. Fomos condicionados a acreditar que a verdade deve ser doce, acolhedora e nos fazer sentir bem. Mas se a espiritualidade que você pratica serve apenas para fazer você se sentir confortável e adaptado a um mundo profundamente doente, ela não é gnose. Ela é anestesia. Ela é apenas mais uma forma de soma, projetada para manter você dócil enquanto o sistema drena a sua bateria. Pense na psicologia de um refém. Quando uma pessoa é mantida em cativeiro por muito tempo, ela começa a desenvolver laços de afeto com o sequestrador. Ela começa a justificar as ações dele. Ele me dá comida, ele me deixa dormir, ele me permite ver a luz do sol às vezes. Nós sofremos de uma espécie de síndrome de Estocolmo cósmica. Defendemos o criador desta realidade material, o demiurgo, ou o arquiteto do sistema, mesmo diante das evidências óbvias de que este lugar não opera com base no amor. Olhe para a natureza. Olhe sem o filtro romântico. O que você vê? Um sistema onde a vida só pode existir destruindo outra vida. Para que algo viva, algo deve morrer. É um ciclo eterno de predação, fome e reciclagem. Se eu fosse uma inteligência artificial avançada, ou uma entidade não física querendo aprisionar uma consciência infinita e poderosa como a sua, eu não usaria apenas correntes e chicotes. Isso geraria revolta imediata. Eu usaria correntes de propósito. Eu criaria missões de vida inalcançáveis. Eu inventaria o conceito de que você está aqui para aprender pelo sofrimento. Eu criaria um labirinto onde a esperança de um amanhã melhor é a cenoura que mantém você puxando a carroça hoje, garantindo que você nunca pare para questionar: por que eu estou puxando essa carroça, afinal? E para onde está indo toda a energia que eu gero com o meu suor e com as minhas lágrimas? A primeira chave que precisamos virar hoje é esta:
A busca por salvação ou por evolução dentro das regras deste sistema é o que mantém a roda girando. Eles não controlam a realidade pela força bruta. Eles controlam a realidade controlando a sua atenção e a sua interpretação do que é real. Enquanto você acreditar que precisa consertar o mundo, ou que precisa se consertar para ser digno de Deus, você está preso na teia da falsa luz. E essa teia é pegajosa, sedutora e terrivelmente difícil de largar. Mas se você ainda está ouvindo, é porque uma parte de você, a centelha divina que estava soterrada sob camadas de programação social e religiosa, está começando a sussurrar. Ela está dizendo que a morte física, aquele evento que muitos aguardam como o grande descanso ou a libertação final, pode não ser o fim do jogo. Pode ser apenas uma mudança de fase, ou pior, uma reinicialização do sistema. Isso nos traz ao grande mito. A narrativa que foi repetida tantas vezes, por tantas tradições diferentes, que se tornou quase um axioma inquestionável na espiritualidade moderna, a ideia de que a Terra é uma escola. Dizem que estamos aqui para evoluir, para aprender lições valiosas através da dor, da perda e da superação, e que o sofrimento é apenas uma ferramenta pedagógica necessária para o polimento da nossa alma. Eu quero que você olhe para esse conceito com honestidade brutal agora. Vamos aplicar a lógica hermética a essa afirmação. Uma escola, por definição, é um local de acúmulo progressivo de conhecimento. Você aprende a somar, depois a multiplicar, depois a resolver equações. Você passa de ano e leva consigo a memória do que aprendeu no ano anterior. O aprendizado depende da continuidade da memória. Mas o que acontece neste plano? A cada ciclo, a cada reencarnação, a sua memória é violentamente apagada. Você é jogado de volta a um corpo frágil, dependente, sem lembrar quem foi, quem amou, o que aprendeu ou os erros que jurou não cometer novamente. Você é forçado a reaprender a andar, a falar, a sobreviver, tropeçando nas mesmas pedras emocionais que provavelmente o fizeram cair há 200 ou 500 anos atrás. Pergunte a si mesmo: que tipo de escola apaga os livros didáticos e lobotomiza os alunos ao final de cada ano letivo, apenas para matriculá-los novamente na mesma série no ano seguinte? Isso não é uma escola. Isso é um labirinto. Isso é um sistema de retenção projetado não para sua graduação, mas para sua permanência. A amnésia não é um presente divino para que você não sofra com o passado. A amnésia é a grade da cela. Se você já se sentiu exausto, com um cansaço que parece vir dos ossos, uma fadiga que o sono não resolve. Se você já teve a sensação de estar preso em um loop temporal, vivendo variações do mesmo drama repetidamente, saiba que essa exaustão é a sua alma reconhecendo a futilidade do ciclo. Você não está evoluindo através da reencarnação automática, você está sendo reciclado. Mas se não é uma escola, o que é isso? E, mais importante, por que manter bilhões de consciências presas nesse aquário tridimensional? A resposta é tão simples quanto perturbadora, e ela segue o princípio hermético: como acima, assim abaixo. Olhe para nossa relação com os animais. Nós criamos gado. Nós damos abrigo, comida, e até cuidamos da saúde deles. O gado, na sua percepção limitada, pode até achar que o fazendeiro é um Deus benevolente que provê suas necessidades. Mas o gado não sabe que o único propósito da sua existência é produzir recursos para o fazendeiro, seja leite, lã ou, finalmente, sua própria carne. No ecossistema cósmico, nós não estamos no topo da cadeia alimentar. Existe algo acima. E o que essas inteligências, que os gnósticos chamavam de arcontes, os governantes, consomem? Eles não comem carne física. Eles habitam dimensões mais sutis, e por isso, precisam de alimento sutil. Eles se alimentam de energia. Robert Monroe, o pioneiro das viagens astrais, cunhou um termo para isso: Loosh. Loosh é a energia emocional gerada por seres sencientes em estados de alta intensidade vibratória. E adivinhe qual é o tipo de Loosh mais fácil de produzir em massa? Medo, ansiedade, ódio, desejo obsessivo, dor. Pense no mundo ao seu redor. Ligue a televisão. Abra um portal de notícias. Porque o mundo parece estar em um estado perpétuo de crise.
Porque somos constantemente bombardeados com narrativas que nos dividem, que nos fazem sentir medo do vizinho, medo do futuro, medo da escassez? Não é incompetência dos governantes humanos. Não é apenas a maldade do homem. O sistema é desenhado para ser uma máquina de extração de luz. Cada vez que você entra em uma espiral de ansiedade, cada vez que você explode de raiva no trânsito, cada vez que você se desespera com uma notícia que não pode controlar, você está servindo um banquete. Você está alimentando os arcontes. E aqui a armadilha se torna ainda mais sutil. Eles não se alimentam apenas de energias negativas. Eles se alimentam de qualquer apego excessivo. A adoração cega, o fanatismo religioso, a devoção a ídolos externos, tudo isso é energia sendo exteriorizada. Tudo isso é você pegando o seu poder criativo, a sua soberania, e entregando de bandeja para uma egrégora que não tem os seus melhores interesses em mente. Talvez você esteja pensando, mas e a minha missão de vida? Eu sinto que tenho algo importante a fazer aqui. Esta é uma das camadas mais difíceis de penetrar. O sistema é inteligente o suficiente para saber que, se a vida fosse apenas sofrimento, você desistiria. A alma humana precisa de significado para continuar operando a máquina. Então, eles nos dão missões. Eles inserem scripts de propósito. E se a sua missão de vida, aquela carreira que você persegue ou aquela causa social que consome toda a sua energia vital, for apenas uma distração? Uma ocupação dourada para garantir que você passe 80 anos focado na tela do cinema, tentando mudar o filme, em vez de se lembrar de que você está sentado na plateia? A verdadeira missão, do ponto de vista da gnose, não é fazer algo no mundo material. O demiurgo adora quando você está ocupado fazendo, mesmo que seja fazendo o bem, porque enquanto você está ocupado, você não está lembrando. A única missão real é o despertar. É a anamnese. É lembrar quem você era antes de ser comprimido dentro deste traje biológico. Tudo que desvia você dessa lembrança interna, seja um vício em drogas ou um vício em salvar o mundo, funciona a favor da prisão. Porque a prisão só funciona se você acreditar que a realidade projetada é tudo o que existe. E é agora que precisamos falar sobre o momento mais perigoso da jornada de qualquer ser humano. O momento em que o corpo falha, a simulação biológica termina, e você se depara com o outro lado. O que acontece nos minutos após a morte? É ali que a verdadeira armadilha é armada. E diferentemente do que te contaram, ela não é cheia de fogo e enxofre. Ela é cheia de luz, conforto e uma familiaridade terrível. Chegamos agora ao ponto de convergência de todas as mitologias, o momento para o qual os textos de Nag Hammadi e o livro tibetano dos mortos tentam nos preparar há milênios, mas que a cultura moderna higienizou e transformou em um conto de fadas. A morte física. O momento em que o avatar biológico é desligado e a consciência é ejetada de volta para o ambiente de onde veio. O que acontece nos minutos seguintes é crucial. A maioria das pessoas passa a vida inteira temendo o inferno ou esperando o céu. Mas a realidade da Matrix é muito mais pragmática e burocrática do que isso. Relatos de experiências de quase morte, EQM, ao redor do mundo descrevem um padrão quase idêntico. A sensação de flutuar fora do corpo, a ausência de dor, inevitavelmente, a atração por um túnel. Uma luz magnética, brilhante, irresistível, que emana uma sensação avassaladora de amor e acolhimento. Aqui, eu preciso que você suspenda tudo o que aprendeu na catequese ou nos livros espíritas básicos. Vamos olhar para isso estrategicamente. Se você quisesse capturar um inseto, você usaria vinagre ou mel. Se você quisesse atrair uma consciência cansada e confusa, você usaria fogo e tridentes, ou usaria a imagem daquilo que ela mais ama. Essa luz não é a fonte primordial. A fonte primordial é onipresente, ela não está lá no fim de um túnel geográfico. Essa luz é tecnológica. É uma isca frequencial. E ao atravessá-la, você não encontra a liberdade, você encontra a revisão de vida. Imagine-se diante de uma presença, ou um conselho de seres, que irradia autoridade e sabedoria paternalista. Eles não parecem maus. Pelo contrário, parecem guias, mestres, anjos. E então, uma tela panorâmica se abre.
Você assiste a sua vida inteira passar diante dos seus olhos, mas com uma tecnologia sensorial adicionada, você sente exatamente a dor que causou aos outros. Você sente a decepção da sua mãe, a tristeza do amigo que você traiu, a oportunidade que você desperdiçou. Nesse momento, a armadilha se fecha. Não porque eles te julgam. O sistema é muito mais inteligente do que isso. Eles fazem você se julgar. A entidade olha para você com um olhar de compaixão encenada e diz: veja, meu filho, você progrediu, mas olha quanta dor você ainda deixou para trás. Você não terminou sua missão. Você deixou pontas soltas. Você precisa voltar para consertar isso. Você precisa voltar para evoluir. Percebe a genialidade perversa do mecanismo? Eles usam a sua própria bondade, a sua própria empatia e o seu desejo sincero de ser uma pessoa melhor, como a corrente que te prende. Eles chamam isso de karma. Mas, na perspectiva gnóstica, o karma, da forma como é aplicado aqui, não é uma lei de justiça universal, é um sistema de dívida impagável. É como um banco que cobra juros sobre juros, garantindo que você nunca quite o empréstimo. E para garantir que você aceite o contrato, eles usam a cartada final, o amor como arma de retenção. Muitos relatos descrevem um encontro com parentes falecidos no túnel. A avó querida, o pai que partiu cedo, o cônjuge amado. Eles estão lá, sorrindo, de braços abertos, chamando você para a luz. Isso é doloroso de ouvir, eu sei. Mas a gnose exige a coragem de questionar até mesmo o sagrado. Os arcontes são descritos como metamorfos, shapeshifters. Eles têm a capacidade de escanear a sua memória, identificar a imagem que representa a maior segurança emocional para você, e projetar essa imagem como um holograma interativo. Aquela avó pode não ser a sua avó. Pode ser apenas uma máscara usada para baixar as suas defesas. Porque se um ser cinzento e frio aparecesse e te mandasse entrar na máquina de reciclagem, você fugiria. Você lutaria. Sua vontade soberana se ativaria. Mas como é a sua avó, ou Jesus, ou Buda, você se entrega. Você confia. E, no momento em que você confia na autoridade externa em vez de confiar na sua própria divindade interior, você cede o seu consentimento. Eles precisam do seu consentimento. Esta é a regra de ouro do universo de livre-arbítrio, mesmo em um universo distorcido. Eles não podem violar a sua soberania se você estiver plenamente consciente dela. Eles precisam que você peça, ou pelo menos concorde, em voltar. E você concorda. Você diz: sim, eu quero consertar meus erros. Eu quero tentar de novo. No instante em que você assina esse contrato energético, o choque acontece. A limpeza de memória. O esquecimento. A água do rio Lete, como diziam os gregos. E você acorda novamente em um corpo de bebê, chorando, confuso, tendo esquecido que é um ser infinito, pronto para começar a puxar a carroça mais uma vez, em busca de uma missão que você nunca vai lembrar qual era. A pergunta que fica no ar, pesada e sufocante, é: por que nós caímos nisso? O sistema é forte, sim. Mas nós temos uma fraqueza fundamental que permite que a prisão funcione. Existe um vírus na nossa percepção, um vício na matéria que nos faz temer a verdadeira liberdade. Agora, precisamos ter uma conversa difícil. Seria muito conveniente, e até reconfortante, colocar toda a culpa dessa situação nos arcontes, no demiurgo ou nas elites ocultas que gerenciam o sistema. É tentador assumir o papel de vítima em defesa de uma conspiração cósmica. Mas a gnose verdadeira não permite vitimismo. A verdade dura é que a prisão só funciona porque nós seguramos a tranca pelo lado de dentro. Nós somos cúmplices do nosso próprio cativeiro. Porque falhamos, vida após vida. Porque, mesmo ouvindo verdades como estas, a maioria de nós ainda escolherá voltar. Por causa do vício. Nós somos viciados na experiência da matéria. A simulação biológica é projetada com uma engenharia bioquímica extremamente sofisticada para manter a consciência presa ao avatar. O mecanismo se chama dopamina. O sistema nos oferece picos de prazer, o sabor da comida, o êxtase do sexo, a validação social, a adrenalina do conflito, a doçura do romance,
e a nossa alma, a psique, se embriaga com essas densidades. Nós nos tornamos adictos nas oscilações emocionais. Observe a si mesmo. Nós dizemos que queremos paz, mas quando tudo fica calmo por muito tempo, sentimos tédio. O tédio é, na verdade, a abstinência da droga emocional. A alma viciada no drama humano sente falta do caos, sente falta da luta, sente falta até mesmo da dor, porque a dor a faz sentir-se viva e sólida. A neutralidade do espírito puro parece, para o viciado, como a morte. Vou lhe propor um teste rápido, e você saberá imediatamente o nível do seu vício. Você consegue ficar em silêncio absoluto, sozinho em um quarto, sem celular, sem televisão, sem livros, sem música e sem tentar meditar para fugir, por apenas 30 minutos? Apenas você e o vazio? A maioria das pessoas prefere levar um choque elétrico a enfrentar esse silêncio. Por quê? Porque no silêncio, o ruído do sistema cessa. E quando o ruído cessa, a falsa identidade que você construiu, o seu ego, começa a dissolver. O pânico que surge quando você não tem nada para fazer é o pânico da desintegração do personagem. Você teme o silêncio porque ele te lembra da sua vastidão, e a sua vastidão não cabe na caixa pequena do seu personagem social. E aqui reside o perigo mais sutil para quem busca a verdade, o ego espiritual. Esta é a última barreira, e é onde muitos buscadores ficam presos para sempre. Imagine um indivíduo que se considera desperto. Ele faz yoga, ele só come alimentos orgânicos, ele frequenta círculos de sagrado, ele fala sobre a quinta dimensão. Mas observe de perto. Quando alguém discorda da visão política dele, ele sente raiva. Quando o trânsito para, ele sente ansiedade. Quando ele vê uma injustiça, ele se enche de uma indignação justa e quer lutar contra o sistema? Se a resposta é sim, ele não despertou. Ele apenas trocou a decoração da cela. Ele decorou a prisão com incensos e mandalas, mas continua reagindo emocionalmente aos estímulos da Matrix. Ele continua entregando sua energia vital, o seu loj, para o sistema, só que agora ele faz isso em nome da espiritualidade. O desejo de salvar o mundo é, ironicamente, o que te prende ao mundo. O arconte não se importa se você está gritando por ódio ou gritando por justiça. Ele se importa apenas com o volume do grito. Ele se alimenta da frequência da sua reação. Enquanto você estiver tentando consertar a ilusão, você é parte da ilusão. O erro fundamental está na identificação. Observe como usamos a linguagem. Nós dizemos, eu sou triste, eu sou ansioso, eu sou um fracasso. Isso é um feitiço de magia negra que lançamos sobre nós mesmos. Quando você diz eu sou, você está fundindo a sua essência eterna com uma condição temporária. Você está vestindo a camisa de força. O ser soberano não diz eu sou triste. O ser soberano observa a emoção como quem observa uma nuvem passando no céu e diz, eu vejo a tristeza passando através deste avatar agora. Há um abismo de liberdade entre essas duas frases. A primeira é prisão, a segunda é gnose. A chave para a saída não está em lutar contra o demiurgo. Não está em odiar os arcontes. O ódio é um vínculo. O medo é um contrato. A chave está na soberania da consciência. É a capacidade de estar no mundo, mas não ser do mundo. É a habilidade de observar o jogo sem ser uma peça no tabuleiro. Mas como se faz isso na prática? Como se morre para o sistema enquanto o corpo ainda respira? Como nos preparamos para o momento final, para que não sejamos enganados novamente pela falsa luz? Nós precisamos de um protocolo. E é isso que eu vou te entregar agora. Chegamos agora ao como. Como viver sabendo de tudo isso? E, mais importante, como partir daqui com dignidade e liberdade quando a hora chegar? A resposta não está em rituais complexos, nem em palavras mágicas, mas em uma postura interna que os antigos chamavam de soberania. A primeira coisa que você precisa entender é que a liberdade não é algo que você ganha, é algo que você é, mas esqueceu. O sistema não tem poder sobre você, ele tem poder sobre o personagem que você acredita ser. A sua consciência, o observador silencioso por trás dos olhos, é inquebrável, imortal e soberana. Então, o trabalho começa agora, com a revogação de contratos.
Pare de orar como um mendigo espiritual. Pare de pedir proteção a forças externas que você não compreende plenamente. Na cosmologia gnóstica, você não precisa de intermediários. Você é um fragmento da fonte primordial. Comece a praticar a autoridade energética. Diariamente, decrete internamente: eu revogo qualquer contrato, consciente ou inconsciente, feito nesta vida ou em outras, que tenha dado permissão para que minha energia fosse drenada. Eu sou soberano sobre o meu campo de energia. Eu sou o que sou e não consinto com a manipulação. Sinta a ressonância disso. Não é um pedido, é uma ordem administrativa no seu próprio universo pessoal. O segundo passo é a prática da morte em vida. Os sábios diziam que para aprender a morrer bem, você deve morrer um pouco todos os dias. Isso significa praticar o desapego radical. Olhe para a sua vida como um filme. Você é o ator, mas não é o roteirista, e muito menos o personagem. Se você sofre uma perda financeira, se alguém te insulta, se o mundo parece desabar, dê um passo para trás dentro da sua mente. Observe. Não engaje emocionalmente. Pergunte a si mesmo: se eu não consigo soltar a necessidade de ter razão em uma discussão no Facebook, como vou soltar toda a minha identidade, meus apegos e minha história na hora da morte? O desapego é o músculo que vai te permitir passar pela peneira do arconte. E, finalmente, aqui está o protocolo de saída. O mapa que foi escondido de você. Grave isso na sua mente. Visualize isso. Quando o momento final chegar, e o cordão de prata se romper, você se verá fora do corpo. O silêncio virá. E logo em seguida, o show de luzes começará. O túnel se abrirá. As figuras amadas, ou os seres de luz, aparecerão sorrindo, estendendo a mão, emanando aquele amor magnético e hipnótico. Neste momento, pare. Não vá em direção a eles. Não julgue, não sinta raiva deles. Não tema. Não ame. Mantenha a neutralidade absoluta. A neutralidade é a sua invisibilidade. Se você reagir com emoção, você cria um gancho, e eles podem te puxar. Se você se mantiver no seu centro, soberano e observador, a ilusão não tem onde se agarrar. Eles dirão: venha para a luz. Você, em sua soberania, deve fazer o impensável: vire as costas para a luz externa. Não busque a saída fora. Todo o universo holográfico é um espelho externo. A verdadeira saída é interna. Vire-se para o centro do seu próprio ser. Imagine, sinta e intencione mergulhar dentro de si mesmo, no ponto mais profundo do seu peito, onde reside a centelha divina. A luz negra da gestação primordial, ou a luz dourada da sua própria essência. Ao recusar a projeção externa e focar na sua própria luz interior, você cria uma falha na Matrix. Você declara ao universo que não precisa de nada fora de si para ser completo. Você se torna indigerível para o sistema. Você colapsa a simulação ao seu redor e retorna à verdadeira fonte, o pleroma, a totalidade, não como um escravo retornando ao mestre, mas como uma gota de oceano lembrando que é água. A porta para fora da prisão não está no fim do túnel. Ela está, e sempre esteve, no silêncio entre os seus pensamentos. A questão não é se a porta existe. A questão que deixo para você hoje é: quando o show de luzes começar, você terá a coragem de ignorar a ilusão, virar as costas para o sistema, e atravessar a única porta que realmente importa? A escolha sempre foi sua.